para a primeira palavra dessa conferência, eu quero falar sobre um assunto que é muito conhecido diante da igreja, que é sobre chamado e vocação. A gente confunde muitas das vezes qual é a diferença entre o chamado e a vocação, ou até mesmo por falta de ensino, sabedoria e experiência com esse assunto, a gente confunde os dois pensando que é um só. E nós vamos ver a diferença entre eles na Bíblia, mas a diferença entre esses assuntos com a nossa própria experiência de vida e testemunho na nossa jornada com Jesus. Eu acredito que quando isso se alinha dentro do nosso coração, nada pode me parar e nada pode te parar, querido. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Timóteo. Livro de 2 Timóteo, capítulo 1, a gente vai ler 2 versículos, versículo 8 e versículo 9. E enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero honrar uma pessoa muito especial. Na verdade, duas, né? Hoje o meu companheiro de arte profética é o Juca, né? E ele está ali, engajado na arte profética, e depois ele vai apresentar a arte profética. Mas uma pessoa que eu lutei muito para um dia, não falar isso de altar, mas a minha vida falar isso, que eu amo essa pessoa do fundo do meu coração, e que cada segundo de espera valeu a pena, é aquela princesa ali, ó, que é a Ohana. Eu te amo. Eu te amo. E às vezes nós passamos por alguns processos, nós não entendemos o porquê e o para quê de Deus. E quanto mais a gente questiona, mais limitado a gente fica naquilo que Deus quer. Mas quando a gente aceita o processo, a gente respeita o ciclo de Deus, a gente começa a viver o sobrenatural. Então, indo para esse assunto de chamado e vocação, nós iremos ler esse versículo que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9, que diz o seguinte: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou. Preste bastante atenção, que nos salvou, repita comigo, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Somente até aí. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Amém? Coloque a mão no seu coração, permita-me orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Pai, em um período profético diante da Tua presença. Essa conferência vai falar muito sobre a importância dos 5 ministérios, Pai, e a relevância dele, Pai, de cada ministério e a sua importância em todas as esferas da sociedade. Não somente dentro da igreja, mas principalmente fora dessas 4 paredes, Senhor. Nós temos a certeza e a convicção que o Senhor não somente nos chamou, mas o Senhor nos vocacionou para algo, Senhor. Esse versículo fala que o Senhor nos salvou, o Senhor nos chamou e o Senhor nos entregou uma vocação. Que toda barreira, Pai, no pensamento, no coração, Pai, possa cair agora por terra em nome de Jesus. Mas que não seja mais uma conferência, somente uma conferência, que seja a conferência das nossas vidas, Jesus. Que seja um momento de divisor de águas sobre o nosso ministério, sobre os nossos sentimentos, sobre o nosso propósito, Jesus. É o que nós como igreja oramos em unidade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Esse versículo, para muitas pessoas, é um versículo muito conhecido. Talvez você não tenha lido esse versículo e compreendido ele de forma correta. Mas todas as vezes que nós lemos a Bíblia, sem analisar o contexto, aquele versículo se torna apenas um pretexto. E muitas das vezes usamos isso como desculpa para se defender ou para se esconder de algo que Deus tem para nós. Mas esse não é o nosso caso e esse não é o nosso foco hoje nessa noite. Falar sobre chamado e vocação é algo muito pessoal. Porque existe o chamado geral de Deus e existe a vontade específica de Deus, que é a vocação. E eu queria fazer uma pergunta que eu amo fazer para toda essa galera que anda comigo. O que é mais importante para você hoje? Os seus sentimentos ou o seu propósito? O que você tem dado mais valor, mais importância hoje? Os seus sentimentos ou o seu propósito? É claro que os dois, ambos, precisam andar juntos.
Porque o seu propósito está totalmente ligado aos seus sentimentos e aquilo que você sente pelas pessoas, por você e principalmente pelo Senhor. E também, não somente os sentimentos conectados ao propósito, mas o propósito conectado aos sentimentos. Mas eu faço uma pergunta básica e clichê. Quem aqui, tirando eu, mas eu vou levantar a mão também, já quebrou a cara por causa dos sentimentos? Praticamente 100% da igreja. Agora eu vou fazer uma pergunta muito sincera. Quem aqui agora já quebrou a cara por causa do seu propósito? Você entende o valor que a gente dá para as coisas muitas das vezes? E os valores que se encontram dentro dessas questões muitas das vezes estão mal resolvidas dentro de nós. E isso dificulta ainda mais eu entender qual é o meu chamado e qual é a minha vocação. Só que esse texto que nós acabamos de ler, ele fala de uma forma muito clara. Primeiro, Deus, ele te salvou. Ele fala, esse texto, ele nos representa, todos nós. A primeira parte desse versículo fala, primeiro, nós precisamos entender, Jesus, ele nos salvou. Quantos aqui tem convicção que foi salvo por Jesus? Que nós não éramos merecedores de um ambiente como esse, de um amor como esse, de uma graça e de uma misericórdia como essa. Primeiro fato, ele nos salvou. Segundo, ele nos chamou. E terceiro, ele também nos entregou uma santa vocação. Percebe que existe uma ordem, existe um caminho a ser trilhado. Ninguém vai viver a vocação sem antes atender o chamado. E ninguém atende o chamado sem antes ter a convicção que foi salvo. E isso precisa estar bem claro dentro dos nossos corações, para que as verdades e o propósito de Deus seja vivido em nossas vidas. Uma das maiores crises que eu tive muitas das vezes é eu estar indo para o meu trabalho e eu falando, Senhor, por que nós passamos por tantas lutas? Por que precisamos nos consagrar tanto, jejuar tanto, se santificar tanto, pedir perdão tanto, até mesmo quando nós não estamos errados? Porque nós precisamos fazer o caminho de volta. Senhor, eu queria ter uma vida normal. Eu não sei se você já pensou dessa forma, ou já teve esses sentimentos dentro do seu coração. Poxa, eu podia ter uma vida normal. Não ser essa correria, toda essa entrega, toda essa oração. Eu podia ter uma vida mais simples. Quem já pensou assim? Eu já pensei muitas vezes. E teve um dos dias que o Senhor ele falou comigo, para o carro. E eu parei o carro. E eu encostei. E o Senhor começou a me recordar todas as experiências que eu tive com Ele. E depois Ele me fez uma pergunta. Filho, diante de tudo isso, eu te faço apenas uma pergunta. Eu te chamei para ter uma vida normal, sim ou não? E eu falei, não. Então, eu quero te fazer esse convite para você, mas falar algo que não é novidade. E eu não estou dando nenhum spoiler. Isso já é uma verdade sobre a sua vida. Você que está aqui, Deus ele não te chamou para ter uma vida normal. Por isso que você passa pelo que você passa, por isso que você enfrenta o que você enfrenta, por isso que você faz parte dessa geração atual agora. Deus te chamou, Deus te salvou e Deus te vocacionou para o agora, para o já. E isso precisa estar muito claro dentro dos nossos corações. Nós estamos num momento entre a nossa nação, a igreja, o mundo espiritual e o mundo físico, onde nós estamos em um ponto de decisão. E cada escolha nossa, ela tem consequências. Assim como cada ação tem as suas reações. Como eu disse, é como se o céu estivesse mandando uma mensagem para a terra, para a igreja, esperando não somente uma visualização, mas o céu quer que nós venhamos responder a mensagem de Cristo. E o Senhor ele foi tão bom que Ele não mandou só a mensagem que é a palavra de Deus, mas Ele enviou o próprio mensageiro que é Cristo Jesus. Para que essa mensagem ela tivesse ainda mais importância e valor através do relacionamento com Ele. E muitas vezes esse é o grande ponto de interrogação na vida de muitas pessoas. Qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Será que o meu propósito é cantar, é pregar, é interceder? Não. Isso não tem nada a ver com o seu chamado. Isso está relacionado à sua vocação, mas ao chamado não. Perceba que o chamado está relacionado à salvação. O chamado é te aproximar de Deus. O chamado está relacionado ao vinde. E a vocação está totalmente relacionado ao ide. O chamado quer dizer vem. A vocação quer dizer vai. Entende a diferença sobre isso?
Aleluia. E nessa conferência você vai ouvir muito falar sobre os 5 ministérios. E não são 10, irmão. Não são 12, não é 20, é 5 ministérios. E vocês vão me ajudar, eu quero saber se vocês estão lendo a Bíblia. Vamos falar os 5 ministérios. Fala um. De mestre, pastor. Vocês não valem, meu. Mestre, pastor, apostólico, evangelista e profético. 5 ministérios. Representa a mão de Deus tocando na terra através da igreja. É a mão de Deus e tudo que vai fluir é por intermédio desses 5 ministérios. Aí sim entra a vocação. Aí sim eu interceder, eu ministrar, eu profetizar, eu ensinar algo para alguém está relacionado aos 5 ministérios. Tudo aquilo que foge dos 5 ministérios não é de Deus. O chamado te direciona para Jesus. Tudo aquilo que nós fazemos, que nós falamos que é de Deus, mas não nos leva a Cristo Jesus, não é de Deus. Isso precisa estar muito claro dentro do nosso coração. Então tudo vai fluir. O desdobramento da linguagem de amor de Deus vai ser através desses 5 ministérios. Por isso que é a grande questão, que nós vemos muitas das vezes, eu já fiz isso muitas das vezes. Quantas vezes nós não vemos pessoas que profetizam, mas não têm a vocação profética? Pessoas que ministram até bem, mas não têm a vocação de ensino. Pessoas que você olha e fala assim, aquele ali é pastor. Aquele ali foi chamado para isso. Esse é o chamado dele. E na verdade você não sabe do íntimo daquela pessoa. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas das vezes nós fazemos algo por impulso, sem a sabedoria de Deus, sem a base bíblica por detrás disso, sem o fundamento que é o próprio Jesus. Por isso precisa estar muito claro dentro dos nossos corações. O texto base dessa conferência fala sobre o chamado de Natanael, sobre venha e veja. Será que nos dias atuais existe uma igreja que prega de verdade o evangelho? Sim, venha e veja. Será que existem jovens que realmente se santificam? Sim, venha e veja. Será que realmente tem pastores que não estão fazendo descaso com as pessoas? Sim, venha e veja. Só que muito mais importante do que vir e ver é experimentar e viver isso. É experimentar e viver isso. Quem se encontrou com Jesus não consegue ficar calado. Quem teve um encontro real com Jesus jamais vai ficar calado. Primeiro Deus te salvou, amém? Depois Ele te chamou. Depois Ele te vocaciona. O chamado é a vontade geral de Deus. Já a vocação é a vontade específica de Deus. O que é a vontade geral de Deus, Kaique? É que você cresça, que você frutifique, que você prospere, que você seja uma bênção. Isso é a vontade geral. E a específica é aquilo que Ele me chamou e te chamou para fazer. Deus me enviou a um certo grupo de pessoas. Deus te chamou para um outro grupo de pessoas. E nós precisamos estar sensível à voz de Deus. Então, Kaique, como que eu vou identificar qual que é a minha vocação? Simples. Aquilo que te preocupa sinaliza para que você foi chamado. Aquilo que traz dor ao seu coração, lágrimas ao seu coração, sinaliza aquilo que Deus te chamou. Você vê uma criança passando fome, você vê uma criança passando necessidade, aquilo queima no seu coração. Essa é a sua vocação. Você vê um morador de rua, você vê pessoas inconstantes, você não aceita mais as pessoas entrando e saindo da igreja, frias, apáticas. Essa é a sua vocação. Então, Kaique, qual é o meu chamado? O nosso chamado é relacionamento. O nosso chamado é salvação. E o nosso chamado é arrependimento. Agora a vocação é tudo aquilo que você vai fazer depois de você atender isso. A obediência, ela antecede a honra. Você quer honrar a Deus? O melhor caminho, e a verdade o único caminho, é obedecendo. Antes de eu querer honrar o ide, eu preciso obedecer o vinde. Isso é algo que o Deus ele tem não somente para mim, mas para você. Todo chamado que vem de Deus se direciona para Jesus Cristo. Eu vou falar alguns versículos que não estão aqui, mas que falam sobre o chamado e vocação. Quando a Bíblia ela fala, querido, vinde a mim, alguns que estão cansados e sobrecarregados, é isso? O que a Bíblia fala? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E eu acho isso incrível no Evangelho. Que o Evangelho é totalmente diferente de religião.
A religião só vai mudar a rotina, só muda a roupa da pessoa, aquilo que ela posta, a forma como ela fala, mas só o evangelho muda pessoas. E sobre isso, o vinde a mim, não é alguns, é todos. Qual o chamado de Deus? Não é venha para mim só alguns que estão cansados, não, é venha para mim todos. Esse é o chamado, está cansado? Vem para mim. É esse que Jesus quer. É aquele que está cansado, é aquele que está sobrecarregado, é aquele que está sem esperança, é aquele que essa conferência é a última oportunidade. Vamos ver se Deus tem algo para mim. Tem. Mas você precisa abrir o seu coração e se permitir viver isso. O Evangelho é incrível, porque ao mesmo tempo que ele te consola, ele te desafia. Quando você está bem, ele te desafia. Quando você está mal, ele te consola. Só que quando você está mal, ele vai te consolar. Você ficou bem, agora ele vai te desafiar. Esse é o Evangelho. É um Evangelho de confronto. E um Evangelho que não confronta, não é o Evangelho. Mas isso está totalmente relacionado ao amor de Deus, porque ele chama você para perto. Outro versículo, quando fala assim, porque Deus amou alguns do mundo de tal maneira. É assim? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que ele deu o seu Filho por todos. Então Deus, através de Jesus, não sacrificou ele só por alguns. O chamado de Deus, a salvação e o amor dele foi para todos. Isso é chamado. Outro versículo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de alguns. É assim? Não, é o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, que tira o pecado de todos. Chamado para salvação. Chamado para arrependimento. Chamado para relacionamento. Isso precisa estar muito claro, querido. Se alguém te perguntar da próxima vez, qual que é o seu chamado? Você vai falar assim, meu chamado é salvação, é arrependimento e relacionamento. Aí se a pessoa te perguntar, e qual é a vocação? Aí sim você pode falar aquilo que você exerce para Jesus. E isso precisa estar claro, porque nos últimos dias, querido, nós estamos vendo que a pandemia, ela só maximizou isso na igreja. Quantas pessoas estavam servindo a Jesus no automático? Quantas pessoas só estavam esperando um motivo para parar? Porque elas já estavam paradas dentro dela. Elas já estavam usando máscaras há muito tempo. Elas já estavam contaminadas há muito tempo. Elas já estavam em isolamento há muito tempo. Só que a pandemia só veio para revelar isso. Mas o Deus continua o mesmo. O amor continua o mesmo. O acesso continua o mesmo. Por isso que muitas pessoas perderam seu relacionamento com Deus. Seus princípios, seus valores, o seu propósito. Não por causa da pandemia, mas porque servia no automático. Servia olhando a vocação e não dava importância para o verdadeiro chamado. Toda vez que a gente atende o nosso chamado, Deus ele é o maior interessado em fazer com que você cumpra a sua vocação. E por que nós estamos falando tudo isso logo na abertura dessa conferência? Porque tudo o que você pretende fazer para Jesus da sua vida daqui para frente, seja dentro da igreja, seja na área profissional, na sua educação, em todas as áreas, você precisa primeiro atender o seu chamado. Salvação, arrependimento e relacionamento. Um texto que nós amamos muito, que está em Gênesis, sobre Abraão e o relacionamento que ele tinha com Deus. O que Deus ele pede para Abraão? Pede o quê? Seu Isaac. Algo de valor. Abraão, para quem é leitor da Bíblia, você sabe, ele em todos os lugares que ele ia, ele levantava e construía um altar para o Senhor. E ele buscava andar de forma correta e íntegra diante de Deus. E o único momento da vida desse homem de Deus, que ele parou de levantar altar para Deus, Deus falou assim, opa, peraí, parou de levantar altar para mim. Já que você não estava mais construindo altar para mim, coloca o seu filho no altar. Mas eu te pergunto, irmão, Deus queria matar Isaac? Não, Deus queria Abraão no altar de volta. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus ele não quer o seu Isaac, ele quer você. Ele não quer o seu Isaac, ele quer você. É você que ele quer, querido. Mas Deus está pedindo tanto de mim, Ele está pedindo meus sentimentos, Ele está pedindo o meu tempo, igual o Lucas falou, meus recursos. O que Ele quer de nós? Fogo, paixão e lágrimas. E isso vai fazer com que você não precise entregar nada no altar. Você é a entrega que Ele vai querer no altar. A sua vida se torna a vida de entrega. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Isso é chamado, irmão. Chamado não é fazer para Jesus.
Chamado é pertencer a Jesus, é estar com Jesus, é se relacionar com Jesus. É isso que Deus quer. Ele não quer o seu Isaac, Ele quer você. Jeremias passou por isso. Se sentiu chateado no seu ministério. Quantas pessoas que nós conversamos hoje. O pessoal de Jandira vai chegar amanhã. Eu sei que eles passam por isso. O pessoal da Menorá da mesma forma. Quantas pessoas que estão vivendo o evangelho de mimimi. Me chateei com meu pai, me chateei com o pastor, me chateei com o meu líder. Mas não senta para resolver. Aí prefere falar do que sentar e conversar. Chamada é isso, é você sentar, olhar no olho e falar assim, eu estou chateado com você. Isso é chamada. Você chamar a pessoa. Quando Adão e Eva pecou, Deus chamou. Chamou para longe? Chamou para perto. Assim, o que vocês fizeram? O chamado de vocês é comigo, todo dia aqui. Relacionamento. Isso é o chamado que Deus tem para mim e para você. Então Jeremias, ele queria abandonar tudo. Ele começou a questionar as experiências e o chamado de Deus e a vocação de Deus. Só que todas as vezes que ele tentava abandonar o chamado dele, a vocação dele, ele mesmo chegava a uma definição. Toda vez que eu tento desistir, tem algo queimando aqui dentro. Toda vez que eu tento largar, isso aqui que está dentro de mim fala mais forte do que eu. Chamado e vocação. Sabe o que impede você de desistir? Sabe por que a gente não consegue desviar? Por causa do nosso chamado. Por causa da nossa vocação. Se tornou tão natural aquilo que a gente está vivendo hoje, irmão, que não é você que faz a sua vocação, você é a sua vocação. Você se tornou o seu chamado. Não é algo que você faz na sua agenda, é a sua própria vida hoje. Por isso você não consegue se desligar disso. Não é mais algo que você faz dentro de um cronograma, se tornou algo integral, faz parte de quem você é. Chamado é identidade. Mas ninguém vai atender a vocação se antes não atender o chamado. E ninguém vai viver o chamado se antes não for salvo, se antes não se arrepender, se antes não se aproximar. Por isso que a igreja precisa hoje se levantar de uma forma constante. Chega de altos e baixos. Chega, não, eu vou fazer, esse ano vai ser diferente, e foi pior do que o outro. Esse ano eu vou servir mais, e não serve. Parece Ananias e Safira, não, esse ano eu vou entregar mais, e não entrega. Aí depois as coisas ruins acontecem e fala, é Deus. É a liderança, não é você que falou que ia fazer e não fez. Entende? Nós somos responsáveis. Aleluia. Se for para Jesus, pode aplaudir, amém? Eu não aceito mais a minha geração falando assim, eu não sei mais qual é o meu chamado. Eu não aceito as pessoas que andam comigo, as pessoas que eu conheço, falar assim, eu não sei qual é a minha vocação. Hora que Deus responde. Fala assim, Deus, me faz não só chorar, não lágrimas qualquer, mas lágrimas com propósito. Porque chorar a gente chora a todo momento, mas chorar com propósito não. Essa lágrima é diferente. Então, irmão, Deus está te chamando para perto. Sabe o que eu sinto? Não estou falando nada sobre filhos pródigos. Estou falando sobre filhos que estão longe do pai. Sabe o que Deus quer de mim e de você? Fala assim, filho, volta para casa. Sabe qual é a casa que eu estou falando? É os braços do pai. Onde o seu coração queima por aquilo que você faz. Os discípulos estavam indo para o caminho de Emaús, numa direção totalmente contrária. Aí Jesus vai até eles, em chamado de relacionamento, gera arrependimento e salvação. Um olha para o outro e fala, cara, você tá queimando aí? Tá queimando aqui também. Sabe o que é isso? Vocação. Vamos voltar para casa. Tem muito coração queimando por Jesus, mas não quer atender o chamado de Jesus. Nós queremos cumprir o ID, sem antes respeitar o vinde. E isso não funciona. Deus, Ele quer sim preparar. Ele está levantando a próxima geração. Ele está levantando a próxima geração. Só que antes Ele quer curar a geração atual, para que a gente não venha sangrar em cima da próxima geração. Eu acredito nisso. Nós estamos colhendo frutos de lágrimas de muitos anos atrás. Mas pessoas que olharam para dentro de si e falaram assim, eu não aceito mais viver uma vida qualquer. Seja na minha profissão, seja nos meus estudos, seja na minha vida financeira, chega de ser escravo dos meus problemas. Eu quero algo novo com Jesus. Elias entra também dentro da caverna com medo
Medo do chamado, medo da vocação, das consequências, das responsabilidades, porque a vida dele não era normal, a minha e a sua também não é. Mas é Ele que nos capacita, é Ele que nos fortalece. A alegria dele é a nossa força. A alegria é coisa séria no céu, porque a alegria de Deus, ela é a minha e a sua força. E Deus se alegra quando a gente se organiza, quando a gente alinha o nosso coração com o coração de Deus e começamos a falar o mesmo idioma, a mesma linguagem. A linguagem do amor, a linguagem da obediência e a linguagem de sim, Jesus, eu quero cumprir meu chamado, é a minha vocação. Sabe algo que eu percebo? Eu gosto muito de ouvir algumas ministrações no YouTube. Gosto muito, eu sei que você também gosta. Só que infelizmente o que eu percebo é que existem muitas pessoas que estão sendo pastoreadas por YouTubers, onde o conceito dela de quem é Deus, de quem é o Deus Pai, quem é o Filho e o Espírito Santo, não é o pastor, não é a liderança, não é as pessoas que ela anda, é o YouTube. E ela não busca. O crescimento dela é a administração dos outros, é a vida dos outros. Então se uma pessoa fala qualquer coisa, ela acredita, porque ela prefere ser pastoreada por alguém que ela não conhece, do que alguém que ela conhece. Eu quero falar algo aqui muito, muito particular. Todas as vezes que Jesus ele curava alguém, tinha um propósito por detrás. E Jesus ele falava para essas pessoas: pega a sua maca e anda. E não era para expor ninguém. Aquela maca simbolizava testemunho de a pessoa que um dia não andava, uma pessoa que precisava de uma restauração, de uma salvação, e conseguiu isso em Jesus. Mas uma das coisas mais lindas e fantásticas em Jesus, que ele olhava para a pessoa que ele tinha acabado de curar, e ele falava assim, ó, vai lá e se apresenta ao sacerdote. Sabe o que Deus ele quer de mim, de você? Deus te salvou, não salvou? Deus te curou, não curou? Deus nos te libertou? Quantos se sentem amados por Deus? Agora você vai até o seu pastor, a sua liderança, e fala assim, ó, agora eu me apresento ao sacerdote, eis-me aqui, pode me usar, conta comigo. O problema é que nós somos curados, mas nós não se apresentamos ao sacerdote. E nós queremos que ele dê uma oportunidade, nós queremos que ele esteja perto, mas quem não se envolve, não desenvolve. E nós precisamos estar perto disso. O chamado é para relacionamento e salvação. Quero ler rapidamente um texto que está em Romanos 10. E olha o que diz sobre esses versículos. Vou ler daqui. Romanos 10, olha o que diz. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Salvação. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, salvação. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê, salvação. Moisés descreve, desta forma, a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas, salvação. Continuação. Mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração, quem subirá aos céus? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz, a palavra está perto de você e está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Salvação. Pois com o coração que se crê para a justiça e com a boca se confessa para salvação. O final desse versículo diz, como diz as Escrituras, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre os judeus e os gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvação. Como, pois, invocarão? Olha o que diz no final desse versículo. Esses 14 primeiros versículos, 13 primeiros versículos, fala somente sobre salvação. Esses versículos vão falar de Romanos 10 sobre o seu chamado, salvação, relacionamento e arrependimento. Aí somente o versículo 14 e o 15 começa a falar da vocação. Entende? Ninguém vive a vocação sem antes atender o seu chamado. Aí no final desse versículo fala, e como ouvirão se não houver quem pregue? Vocação.
Como pregarão se não forem enviados? Vocação, como está escrito, como são belos os pés do que anunciam as boas novas. Esse texto de Romanos 10, a primeira parte desse capítulo fala sobre a salvação, fala sobre o chamado, sobre a vontade geral de Deus para a igreja. O chamado de Deus para a igreja é para salvação, arrependimento e relacionamento. Eu estou falando isso muitas vezes para ficar gravado. Aí no versículo 14 e 15 fala, quem vai pregar? Quem vai profetizar? Quem vai exercer os 5 ministérios? Se antes não atender isso antes. Entende que Deus ele dá muita mais importância à salvação do que à vocação? Porque só atende a vocação quem antes foi salvo. Quem antes tem essa convicção dentro do seu coração. E eu quero citar algumas coisas aqui. O chamado é geral, mas a vocação, ela é pessoal. O chamado é no plural, porém a vocação é no singular. O chamado está relacionado ao vinde, já a vocação está relacionado ao ide. O chamado quer dizer vem, a vocação quer dizer vai. O vocacionado sente o que os outros não sentem. O vocacionado ele pensa e ele pede o que os outros não pensam e não pedem. A pessoa que foi vocacionada por Deus, ela chora por aquilo que os outros não choram. Eu creio que tudo isso está ficando muito claro sobre você, sobre mim. Não é a reflexão sobre o meu chamado ou o que eu penso sobre o seu. É algo pessoal. É Deus olhando para você e falando assim, filho, e agora? Você entende qual é o seu chamado? Você entende qual é a sua vocação, filho? Você entende o porquê eu te criei e o para que eu te criei? Sabe, talvez a maior resposta para você atender a sua vocação, para nós que somos jovens, é você levantar da sua cama, você ir em direção aos seus pais e falar assim, pai, me perdoa. Porque eu não fui um filho obediente, porque eu te desonrei, porque eu não fui honesto, eu não fui leal. Talvez a maior experiência de avivamento seja você chegar depois dessa conferência no seu quarto, trancar a porta, se ajoelhar e falar, Deus, eu não aceito mais ser o mesmo. Eu não aceito mais esse relacionamento vazio. Eu não aceito mais ficar olhando para os outros e deixar de viver aquilo que o Senhor tem para mim. Talvez a maior experiência de cura e libertação nossa seja a gente se olhar no espelho e falar, Deus, faz de novo. Faz de novo, queima no meu coração novamente aquilo que eu tinha como expectativa, aquilo que um dia os meus olhos brilhavam, aquela dor que eu sentia pelo próximo, hoje eu já não sinto mais. Eu quero isso de volta, Deus. Eu sinto que muitos sonhos foram enterrados, onde nós mesmos enterramos esses sonhos, onde nós trancamos esses sonhos em gavetas, em lugares escuros, e nós jogamos a chave fora. Só que o projeto de Deus não morre, o sonho de Deus não fracassa, porque o sonho de Deus é semelhante a uma semente. Você pode enterrar, mas ela vai frutificar. Ela vai frutificar. Por isso Deus tem nos chamado para relacionamento. Por isso hoje Deus está te chamando para perto de novo. Perto dEle, não perto da agenda da igreja. Não perto das células, do protocolo, da visão. Não, Deus está chamando para Ele. Ele quer você. E Deus Ele está te direcionando a sua vocação. Aquilo que queima no seu coração. Aquilo que brilha nos seus olhos. Aquilo que quando você vai deitar você não sente paz. Fala, Deus, eu não consigo ficar da mesma forma. Esta é a sua vocação. Eu quero que você fique de pé. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Eu me lembro, para finalizar, que antes da pandemia nós fomos em um evento que marcou a minha vida. E não é novidade para ninguém, que é o Descendo. Quem é que foi? Foi algo incrível e surreal. E naquele dia eu tinha certeza que o Senhor estava marcando o meu ID. Eu tinha a certeza e a convicção. Eu peguei os meus sapatinhos, eu levantei, falei, Deus, eis-me aqui. E eu tinha certeza que eu falei, Deus, agora é o tempo da igreja. Agora é o tempo da apacentar, agora é o tempo da menorá, agora é o tempo da igreja de Jandira romper. Só que segura aí. Quem é da casa sabe o que eu vou falar. Eu falei assim, Deus, agora é a hora do ID. 2 meses depois chegou o quê? Pandemia. Ninguém foi enviado para lugar nenhum, senão para sua casa.
Aí eu falei, Deus, não era agora que o Senhor ia trazer redenção, restauração sobre a nossa nação? Não é agora que nós iríamos ser enviados pelo Senhor? Aí Ele falou, eu estou enviando. Só se você não consertar aquilo que está dentro, jamais eu vou te enviar lá para fora. Entende? Deus, Ele quer consertar aquilo que está dentro primeiro. Amém? Nós queremos construir lá fora, só que nós precisamos de uma reforma aqui dentro. Você vai construir lá fora, irmão, mas primeiro reforma, restaura o que está dentro. Fala, Deus, antes do ide, eu quero responder ao vinde. Antes de ir, eu quero ir para o Senhor. Jesus olhou para Pedro e falou, Pedro, vem para mim e eu vou fazer de você. Primeiro você vem para mim, depois eu faço em você. Samuel, primeiro ele teve encontro com Deus no seu quarto, ouvindo a voz de Deus, depois ele foi profeta. Primeiro o encontro, depois a vocação. Os discípulos, primeiro vêm, depois vocês vão. Isaías teve uma revelação de Jesus, de Deus, no templo, se arrependeu, foi purificado, ouviu a voz de Deus, e depois atendeu o ide, eis-me aqui, me envia, Senhor. Paulo teve um encontro com a glória de Deus. Primeiro o encontro, depois ele foi usado como vaso valioso nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus. Jamais vamos responder a nossa vocação sem antes atender o nosso chamado. Jamais vamos atender o nosso chamado sem antes ter a convicção da nossa salvação. Qual é o nosso chamado? Salvação, arrependimento e relacionamento. Qual é a sua vocação? 5 ministérios. E tem uma notícia boa para você. Você pode ter um pouquinho dos 5 aí dentro de você. Você pode ter um pouquinho dos 5, basta você buscar isso. Nós vamos louvar o Senhor. E eu quero que você rasgue o seu coração. Quero que você rasgue o seu coração. Eu não vou chamar você aqui. Primeiro Deus, Ele quer fazer aí. Amém?